Saudações, meus queridos irmãos, saudações, minhas queridas irmãs. Uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a uma live do canal Eclesia Lux. Eu sou o Elder Oliveira, discípulo do irmão Leigo, o meu mestre espiritual. Hoje, meus irmãos, um tema bastante polêmico que vamos abordar com bastante revelações, com bastante contradições. Um tema que gera muitas discussões, muitos preconceitos. Boa noite, meu querido irmão Augusto Vieira, seja bem-vindo, irmão Ricardo. Já peço aí para aqueles que estão entrando aí na sala, por favor, já falem aí o áudio. Irmão Wagner, muito bem-vindo, boa noite. Eu fiz a troca aí do microfone, pode ver que o microfone diferente aí. Gostaria de saber de vocês como está o áudio. Ok, meu irmão, obrigado. Boa noite, Ronatan Zaurizio. Nosso irmão Ronatan, seja muito bem-vindo, boa noite. Graziele Carvalho, boa noite, minha irmã. Perfeito, meus irmãos. Então, vamos dar início aí à nossa live, cujo tema: satanismo e luciferianismo. O que é e o que não é. Espera aí que durante a nossa live, bastante interação dos irmãos, para que nossa live seja aí enriquecedora. Eu preciso aí que os irmãos e as irmãs possam instigar aí com perguntas, questionamentos, para que possamos aí durante a live ir respondendo de forma a enriquecer a live com novos conhecimentos, ok? Fer Concursos Construções, boa noite, seja bem-vindo à sala. Meus irmãos, eu já adianto aí que vocês não estão diante de um youtuber profissional que vai entreter vocês, tá? Eu sou tão somente um irmão buscador como vocês, disposto a vir aqui compartilhar o conhecimento com vocês. Boa noite, minha irmã Júnia, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, estamos aqui para isso, para transmitir o conhecimento, especularmos juntos, tá? Eclesia Lux, a Igreja da Luz, a Igreja da Nova Era, a Igreja Maçônica, a Igreja Luciferiana. Sérgio Oliveira, muito boa noite, seja bem-vindo. Neste sentido, no sentido de vir trazer a luz, mas também expandir e aumentar a luz, tá? Como sempre friso aí nas lives, Emerson Gonçalves, muito boa noite, seja bem-vindo. Então, a verdade é muito relativa ao que nos oferecem, relativa ao nosso nível intelectual para compreendê-la, e juntos então nós podemos enriquecer ainda mais esse conhecimento e melhorar ainda mais essa verdade, de forma que ela sirva como ferramenta à nossa evolução. Tá ok? Seja bem-vindo, Jorge Miguel, boa noite. Salvo engano aqui, nosso irmão Brandão também entrou, boa noite. Então, meus irmãos, vamos dar início aí de uma forma a tentar aí diminuir os nossos preconceitos.
Nós aqui vamos dar conceitos com a finalidade de diminuir ou até acabar com os preconceitos. Preconceitos que nos afastam da luz, que nos afastam da verdade, que nos afastam da felicidade, tá? Eu fiz aqui, né, como eu estava dizendo, eu não tenho nenhum teleprompter aqui, não sou nenhum youtuber profissional, eu faço a moda antiga, eu estudo, trago o conhecimento que eu sei, trago um rascunho aqui como base com tópicos, né? Para seguir uma linha ordenada, porque senão a gente divaga muito, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa live então. Sejam bem-vindos, não esqueçam aí de compartilhar, né? Por favor, aí cliquem em compartilhar aí na página de vocês, para que mais pessoas possam vir. Tem um sininho aí que se vocês clicarem vai ajudar bastante também. Quando tivermos aí novas lives, vocês serão informados, tá? E o curtir aí, como eu sempre falo, eu prefiro deixar para o final, mas quem já quiser curtir aí no início, ajudando aí o nosso canal a crescer, a gente agradece também, tá? Então vamos, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado aí. Vamos. Obrigado aí pelo elogio, mas eu sou apenas mais um aí na busca, né, na busca da verdade, da luz e tentando aí o pouco que eu sei compartilhar com vocês, tá? Então, dando início à nossa live, boa noite, todos bem-vindos ao canal Eclesia Lux. Tema de hoje, satanismo e luciferianismo, o que é e o que não é. Vocês podem aí, a qualquer momento, questionar e até também expor o conhecimento que vocês têm. Satanismo e luciferianismo, dois caminhos de duas visões completamente opostas. Porque enquanto um foca no prazer material, o outro foca na iluminação espiritual. Mas tem algo em comum esses dois caminhos? Tem. O primeiro, ele foca no prazer material, né? Como eu disse, o prazer carnal. Para ele, não vou falar aqui ainda, que vou deixar mais para frente, mas para uma determinada via, a gente está aqui para ter prazer, felicidade e ponto. Senão não teríamos outro motivo de aquele estar. E de um outro lado temos aquela via que acredita que nós estamos aqui para buscar, né, assim como qualquer outra religião fala, buscar a evolução. E a matéria é a ferramenta para nos proporcionar essa evolução, essa iluminação. Então eu faço a pergunta aqui para vocês. Qual é o caminho que busca apenas o prazer e a satisfação material? E qual é o outro caminho que busca a iluminação espiritual, utilizando a matéria como um ponto de apoio para isso? Qual é o satanismo e qual é o luciferianismo? Não está difícil aí, quero ver a resposta de vocês. Ninguém arrisca? Nem pelo menos uma aí arrisca falar qual é o satanismo e qual é o luciferianismo? Tá, vamos prosseguir mesmo assim. Então, o satanismo é a via que acredita materialidade. Isso, Ricardo, perfeito. Materialidade e satanismo. E o luciferianismo, o espírito, ou a espiritualidade. Exatamente isso. Essa palestra, meus irmãos, ela não tem a finalidade de converter ninguém aqui ao satanismo, nem ao luciferianismo, ok? A palestra, como eu disse no início, né, a live,
Ela vem aqui para esclarecer, iluminar a ignorância com o conhecimento, afastando os preconceitos, ok? Então, nosso objetivo não é converter. Agora, se um ou outro aqui gostar e quiser se ligar ao caminho, daí é decisão pessoal. Nós não estamos aqui fazendo apologias, tá ok? Então eu pergunto para vocês, por que esse tema, principalmente aqui no Brasil, gera tanto medo, tanto receio? A resposta é muito simples, meus irmãos. Até os mestres, vamos dizer assim, os líderes dessas vias iniciáticas, né? De um lado temos Lavey com o satanismo e de outro lado temos Cagliostro com o luciferianismo, tá? Eles falam que é o chamado movimento do pânico satânico. Assim, meu irmão, eu sei que tem um delay aí, tá bom? Daí aparecendo aqui a gente volta, responde e continua da onde paramos. Eu sei que tem um delay aí no preenchimento aí dos comentários para chegar até mim aqui. Então, existiu um movimento que criou o chamado pânico satânico. Isso aí em meados da década de 80 e 90. E esse movimento foi orquestrado por uma elite, obviamente, que não queria uma população rebelde, uma população erudita, uma população com conhecimentos, uma população que pudesse ameaçar o poder. Então Hollywood foi uma grande ferramenta na mão dessas pessoas que queriam impor medo na sociedade. E aí surgiram então aquilo que marcou a nossa infância, marcou a nossa vida e por consequência nos faz ter bastante receio. Não a gente, assim, eu estou generalizando, né? Mas muitas pessoas no Brasil a ter receio, a demonizar, a ter preconceito. São filmes que a gente via rituais com sacrifícios, com sangue, invocação do mal, estupros, crimes, orgias, né? Hollywood fabricou isso aí, né? Pactos com o diabo, e isso gerou na sociedade o chamado pânico satânico, principalmente na nossa sociedade brasileira, que em sua grande maioria é cristã, indiferente à linha cristã que segue, evangélica, católica, kardecista, umbandista, né, que é uma umbanda, querendo ou não, tem bastante sincretismo aí com o cristianismo. Então isso gerou um pânico, né? Então, isso foi um dos motivos que causa hoje esse receio de estudar o assunto, esse receio de conversarmos ou aceitarmos essa via, né? E no Brasil, principalmente, né, dentro desse pânico satânico, no Brasil criou-se um conceito errado de satanismo e luciferianismo, em razão do teísmo, porque passou a ser visto o satanismo como o luciferianismo como uma outra religião diametralmente oposta ao cristianismo, inimiga do cristianismo, com um Deus oposto ao do cristianismo. Então, se o Deus do cristianismo é o Deus do bem, consequentemente o Deus oposto, o Deus do satânico, o Deus do luciferiano, é o diabo, é o Deus do mal, né?
Então isso, na sociedade leiga, aquelas pessoas que não buscam o conhecimento, querendo ou não, a grande maioria, né, surgiu também esse preconceito em cima do satanismo e do luciferianismo. Além disso, mais motivos. É o chamado paradigmas e tabus. Porque numa sociedade que vive ainda hoje sobre a sombra da Inquisição, aonde vivemos sobre uma doutrina na qual a obediência, a subordinação à divindade, ao clero, aqui no Ocidente, né, é visto como algo do bem. Então tudo aquilo que se remete à rebelião, a questionamentos, a escolhas, a individualização, a independência, é visto como mal. Até esses dias eu estava comentando com um colega sobre eu prefiro ser chamado de herege do que um adorador de Lúcifer herege. Prefiro ser chamado assim, porque eu estou exercitando e exercendo um dom que Deus me deu, que está lá em Gênesis, o livre-arbítrio, meu poder de escolha, dado por Deus, por isso ser herege, do que ser um escravo de um Deus criado pelo próprio homem, para subordinar a sociedade inteira. Então, por vivermos sobre essa sombra da Inquisição, né, também atrapalha muito aí o debate sobre o tema luciferianismo. E fora isso, é o chamado inimigo único, né? Naquela época, na Idade Média principalmente, a igreja precisava de um inimigo. E como ela, assim como lá no passado, né, os hebreus invadiram muitas terras e converteram os povos, forçaram aqueles povos a adorar o seu Deus, né? Exemplo clássico disso, eu gosto muito de usar Baal, consorte da deusa, fugiu o nome agora, da deusa, né, a esposa de Baal. Então, Baal foi demonizado e hoje Baal é um demônio, né? Então, se tornou o inimigo. Da mesma forma, a igreja ela precisava de um inimigo da igreja cristã, né? Rapaz, subiu o nome da deusa. Não é Aisha, é outro nome. Bem, no desenrolar a gente lembra. Então, o que importa é sabermos que então sempre uma religião demoniza a divindade da outra religião. E no caso, começou lá atrás com os hebreus invadindo terras, demonizando Deus cultuado pelas pessoas daquela terra, impondo o culto ao seu Deus, e isso fez com que na Idade Média surgisse um inimigo. E quem que seria esse inimigo? Os deuses pagãos. Os deuses pagãos foram demonizados e Prometeu, né, se tornou no Lúcifer, né? Então esses são os motivos. Astarte, Aisha, Star, isso mesmo, meu irmão. Astarte mais mesopotâmio, um pouco mais astral, mais Star. Obrigado, irmão Wagner. Então, meus irmãos, esses são os motivos que nos levam hoje, principalmente aqui no Brasil, a evitar esse tipo de conversa, diálogo e estudo sobre satanismo e luciferianismo, nos mantendo presos na escuridão da ignorância e do preconceito. Marcelo Viana, muito boa noite. Obrigado aí pela presença e participação. Se puder aí, meu irmão, já compartilhe com pessoas aí da sua página, para que mais pessoas venham aí participar conosco aí dessa live. Mas muito obrigado aí pela sua presença. Ok, meus irmãos? Então, com relação a esse tópico, esses são os grandes motivos aí que nos impedem hoje, até o medo de sermos aí
sofrermos aí com a discriminação e o preconceito alheio, né? Então, mas como eu já assumi a minha identidade de luciferiano herege, então não tenho preocupação com isso. Eu espero aí que os futuros irmãos aí da Eclesia Lux e das ordens internas também consigam aí, com o passar do tempo, superar esse medo do ego. Ego que, como sempre falamos, esse ego que nós falamos aqui, ele é o nosso inimigo, né? Nós devemos aperfeiçoá-lo para que ele se torne numa pedra cúbica, né? Meu irmão, vou pra fogueira, hein? Vamos lá pra fogueira, vamos pegar um cigarrinho e fumar lá na fogueira. O cigarrinho da paz aí. Tá bom, meus irmãos? Fora isso aí, vamos falar aí sobre hoje, o satanismo hoje, né? Satanismo e luciferianismo hoje. O que é, né? E também o que não é. Então, o satanismo moderno, ele nasceu lá nos Estados Unidos com Anton LaVey, em 1966. Mas ele nasceu... LaVey praticava adoração a Satanás? Não, na verdade é um movimento filosófico de rebeldia contra um sistema escravizador que utilizou a igreja como ferramenta para escravizar a humanidade, né? E aproveitando, né? Colocando diante de pessoas hereges, vamos dizer assim, que tem a cabeça um pouco mais aberta e aceita o direito dado por Deus da escolha, porque é a escolha que vai nos fazer evoluir. Escolhendo o certo, saberemos que é o caminho certo. Escolhendo errado, pagaremos o preço, também saberemos qual é o caminho certo. E isso é chamado de via iniciática. Até na Rosa Cruz, Max Rendel fala da via do coração e a via luciferiana. A via do coração é quando você acerta na sua escolha, e a via luciferiana é aquela que quando você errou na sua escolha, mas através da prova, do aprendizado, da marca que aquela escolha errada te causou, você começa você aprende de forma mais durável, vamos dizer assim, um aprendizado mais durável, marca na sua alma aquele aprendizado, tá? Mauro, muito obrigado aí pela sua também, como o irmão Wagner havia falado, né? Astarte, Asterote, obrigado aí também pelo contribuir, tá? E meus irmãos, o que vocês acharam aí da imagem de fundo? Ficou legal, hein? Vou usar ela bastante tempo aí. O nosso verdadeiro Baphomet. Então, meus irmãos, esse foi o satanismo moderno criado por Stanley LaVey, Anton LaVey. E o luciferianismo moderno, agora a gente vem para quebrar o pau, vamos dizer assim. O luciferianismo, ele sempre esteve dentro das ordens iniciáticas. Os mestres aceitando ou não. Os mestres concordando, os mestres que eu falo de hoje, né? Concordando ou não. Porque se as ordens iniciáticas de hoje são derivações, são cadeias iniciáticas, principalmente as ordens iniciáticas cristãs, do gnosticismo. Edson Correia, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Então, se as ordens de hoje são linhagens vindas do gnosticismo, meu irmão, desculpa aí acabar com a sua fantasia, mas o gnosticismo era luciferiano, meu irmão. Existia, obviamente, várias seitas gnósticas, inclusive as cainitas, né? Onde Caim não é visto como mal, como rebelde do mal,
mas na verdade como o verdadeiro iniciado que não aceitou submissão do demiurgo escravizador. E Abel não era o irmão dele, mas era o próprio ego dele passivo, submisso, que ele matou, tá? Mas não vamos tão longe, vamos apenas quebrar a sua fantasia de que as ordens, elas são cristãs, são do Cristo, do bonzinho, e que Lúcifer é do mal e nunca foi luciferiana. Então, meus irmãos, vamos ser adultos aí. A iniciação, ela quer adultos, ela não quer criança aí que busca um pai para cuidar dela, para salvar dela. Devemos ser adultos aí na iniciação, tá? Então, o luciferianismo moderno é apenas a exteriorização. Muito tempo atrás eu até falava que era a profanação do sagrado, porque tornaram no exterior um segredo, um culto, uma verdade que é interior aos templos, tá? Ah, mas por que era interior, era secreto, não podia falar fora do templo? É porque então adora Lúcifer mesmo, porque adora o diabo. É o preconceito, meus irmãos. Entendeu? Os preconceitos. Se sem expor essa verdade já sofremos tantos preconceitos, imagina falar, não, a ordem é luciferiana, né? Mas vivemos uma nova era, tá? E o nosso papel aqui hoje não é somente mostrar para vocês e para outros que são ocidentais, né, cristãos, a verdade sobre o luciferianismo, mas também para aqueles que se acham luciferianos, para aqueles que se acham satanistas, mostrar para eles o verdadeiro satanismo e o verdadeiro luciferianismo. Laura, muito boa noite, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Então, o nosso papel aqui, meus irmãos, Ecclesia Lux, a igreja da luz, é trazer luz a luz da verdade para a escuridão da ignorância. Se você puder explicar melhor aí, meu irmão Hermes, que não há Deus que não queira nossa adoração, eu agradeço, tá? E sim, irmão William, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. Mas por um tempo só, porque normalmente a gente limita aí a gravação para os membros do canal, né? Os membros que contribuem aí com o canal para o canal se manter aí, tá? Piedade, seja bem-vinda, boa noite. Então, o luciferianismo moderno não surgiu agora no século passado, né? E nem nesse século, e nem no século anterior. É muito antigo. Só que em razão da perseguição, em razão da Inquisição, em razão do preconceito e de tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Ficou na clandestinidade, assim como a maçonaria esotérica ficou na clandestinidade. Não tinha força, meus irmãos. Quem está na via da luz e age dentro dos preceitos da via da luz, não tinha força para lutar contra o sistema, a não ser seguirmos a descrição, tá? Cagliostro e a ordem dele por muito tempo, ela seguiu aí existindo na clandestinidade, tá? Porque a ordem maçônica dominada pelos jacobinos, né? Passou a imperar, inclusive a institucionalização da ordem. Porque a maçonaria nunca foi uma ordem institucionalizada. A maçonaria era uma confraria de irmãos, de pedreiros, uma família, um clã. Obrigado, irmão, pelo esclarecimento aí. Então, Deus não quer a nossa adoração nem a nossa obediência. Ele quer o nosso crescimento, a nossa felicidade. Obrigado, irmão, pelo seu comentário. Obrigado, irmão, também. Sim, é uma instrução para maduros.
É para quem já apanhou bastante aí, né, meu irmão? Já tomou bastante paulada aí. Então, meus irmãos, esse é o luciferianismo moderno. Aí a exteriorização de uma via iniciática que já existia anteriormente, derivada lá do gnosticismo, principalmente dos ofitas, tá? Então, ao contrário de que Hollywood nos fez acreditar, ao contrário do que a igreja nos fez acreditar, ao contrário do que ocorre ainda hoje, pessoas praticando umbanda, quimbanda, misturando com luciferianismo tem nada a ver com isso. Então, se você está indo lá num determinado templo, aí, uma igreja, né? Cultuando Lúcifer lá, meu irmão, tá jogando dinheiro fora, hein? Ah, mas eu fui lá e consegui. Opa! Eu fui lá e consegui o que eu queria. Parabéns, mas não foi nenhum Deus exterior a você que conseguiu, não, hein? A única coisa que conseguiu é que você foi lá e conseguiu acreditar em você mesmo, projetado do lado de fora. Você encontrou a palavra perdida sem sequer saber qual era essa palavra perdida dos maçons, sem sequer saber esse verbo dos Rosacruzes. Tá? Bem, então, desfeita aí alguns preconceitos e alguns conceitos, né? Já foi dito, né? Bom que a gente falando, né, por nós mesmos, sem seguir um teleprompter, vamos dizer assim, a gente até já adianta alguns assuntos. Então já falamos aqui, né, que é o cristianismo, o satanismo não é o cristianismo inverso, né? Um ponto interessante aqui é que o satanismo, ao contrário também, ele não é ilegal e nem contra a ordem e organização, mas muito pelo contrário, ele é filosófico, ele segue as leis, ele é uma ordem, inclusive é contra sacrifício de animais, inclusive é contra sacrifício de crianças. Então esses noticiários aí que vocês assistem, né, que nós assistimos, a seita satânica mata criança, pratica aborto e oferece ao diabo. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro satanismo, tá? Ah, mas então é mentira? Não, isso aí é um cambada de ignorante que comete esses crimes e atribui a um culto satânico por ter ignorância do que realmente seja, tá? E o satanismo, ele existe algumas vertentes, né? Existe uma vertente que é teísta, que falaremos depois, mas a grande maioria, ou melhor dizendo, o principal satanismo existente, ele não é teísta, ele é ateu, tá? Esse satanismo é apenas uma filosofia de vida. E Satanás, ele não é um deus do mal, nem uma entidade qualquer. Satã, dentro do verdadeiro satanismo, é um arquétipo. Arquétipo do quê? Arquétipo de libertação. E eles usam Satã, então, como uma metáfora por essa busca de liberdade de forma a se rebelar à tirania da igreja. Eles não praticam crimes, eles não praticam sacrifícios, e para eles também existe pecado. O que é o pecado? É a restrição. Restrição das suas necessidades carnais. Porque se essas necessidades carnais existem, é porque você precisa satisfazê-las. Não satisfazê-las é estupidez e atrasa a sua evolução. E isso é uma das filosofias do satanismo. Ok? Então, e eles falam muito, né, para quem estuda de forma séria o satanismo, eles citam até Jesus quando
Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então pague para a matéria, pague o que é da matéria e o que é do Espírito, o que é do Espírito. Seja o iniciado que se coloca entre as duas colunas, ok? E esse então é o satanismo não teísta. Miguel Ângelo, boa noite, seja bem-vindo. Dentro desse satanismo que não é teísta, eles exacerbam bastante na questão material, sim, né? Então eles acreditam que a emancipação de um homem vem através do enriquecimento, vem através de realizar as suas vontades carnais, vem através de um certo egoísmo, e esse aqui é um ponto muito interessante, é a questão da caridade. Dentro da filosofia satanista, do satanismo verdadeiro, não do satanismo criado por cristãos, né? Inclusive, eles não acreditam em Satã como uma entidade, como um Deus, como um espírito, porque eles afirmam, eles alegam que se eles acreditarem nisso, se eles acreditarem nisso, eles vão estar ratificando todas as barbaridades que a igreja fez lá atrás, tá bom? Olha que interessante, tá? E como eu estava dizendo, a questão da caridade não é uma obrigação. Isso é algo que eu já falei aqui para vocês. A partir do momento que você faz uma caridade como moeda de troca, não, eu tenho que fazer caridade, senão não vou ser salvo. Ou seja, você só está fazendo a caridade porque você quer ser salvo. Porque se não fosse o preço da caridade, a salvação, você não praticaria a caridade, né? Então, para o satanista, a caridade ela deve ser feita quando o seu coração sentir essa necessidade, tá? Ou seja, o amor àqueles que você acha que merece, não ao amor forçado ao seu inimigo. Ou seja, você não tem que fazer a caridade por obrigação. E, por fim, dentro desse satanismo não teísta, existe a questão da lei de Talião. Eles alegam assim, Jesus mesmo veio e falou que não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. E a lei que existia era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, então a justiça ela deve ser proporcional à injustiça. Então se alguém te fez um mal, você tem todo o direito de se vingar. Sem medo, sem medinho do inferno. Essa é a filosofia do satanista. Porém, agora temos a versão aí do satanismo teísta, né? Daí a gente entra um pouco sim na questão do luciferianismo, aonde para eles existe sim uma entidade Satã. William, nós chegaremos lá sobre Jesus Cristo ser Lúcio, nós chegaremos lá, tá bom? Então, existe uma ordem chamada Ordem dos Nove Ângulos, que ela parte nesse sentido, de Satã ser uma divindade, porém não uma divindade que se chama Satã, não uma divindade que se chama Lúcifer, ok? Mas dentro dos ensinamentos tradicionais da via iniciática, dessa ordem dos nove ângulos, para quem teve acesso, ou para quem um dia teve acesso, nós temos algo sobre isso. Então, é um ser que se opôs à tirania, tá? Ele se opôs à tirania. Porém, dentro da ordem dos nove ângulos, ele é sim a personificação do mal, a energia oposta à luz, ou seja, a escuridão, tá? E eles trabalham com essa energia, porque na própria Bíblia está escrito que existe o mal como ferramenta na mão de Deus para que seja feita a justiça e exista o bem, tá? Então, dentro da ordem dos nove ângulos, que se diz satanista em razão de ser opositora,
existe um ser que acumula em si, sintetiza em si, reúne em si essa outra polaridade da energia, da força. Então aqui nós terminamos referente ao satanismo, que não tem nada a ver com tudo aquilo que nós vimos e ainda vemos. Vimos também o que ele é, o teísta e o não teísta. Passaremos agora ao luciferianismo. Então, para começarmos aí com os dois pés na porta. Luciferianismo não é outro nome do satanismo, ok? Luciferianismo e satanismo não são as mesmas coisas, tá? Luciferianismo também não é culto e adoração ao mal, porque como nós já falamos, o satanismo em sua origem e na sua maior parte é não teísta. Já o luciferianismo tem esse lado teísta, né? Porém, não é o culto ao mal. Aí essa polaridade oposta da energia. E começando então, o que é o luciferianismo? Pela sua etimologia, Lúcifer, portador da luz, né? Tem como arquétipo Prometeu, aquele que trouxe o fogo dos deuses para iluminar a humanidade. Isso aí é o que está na Bíblia, meu irmão, não na ordem dos 9 ângulos. Eu só utilizei isso como exemplo para que vocês entendam que o mal também não é o mal, é relativo. Tá? É uma outra polaridade da força, para equilibrar a balança. Mas dentro da ordem dos 9 ângulos, é essa energia que eles trabalham. Mas eles não falam isso, tá ok? Então, na etimologia, portador da luz, como arquétipo, Prometeu, ok? E o caminho é, assim como em outras religiões, a evolução. Não uma evolução, ou melhor dizendo, uma salvação que vai vir um Lúcifer nas nuvens, montado num cavalo branco, ou no caso, cavalo preto, para nos salvar, né? Na verdade, nós mesmos somos uma centelha de luz, uma célula do todo, portadores da luz, e como tal, Lúcifer, e evoluímos, e conforme nós evoluímos, a nossa centelha de luz aumenta, e assim nós evoluímos, aumentamos a nossa luz, até então alcançarmos a plenitude, que é chamado de apoteose, tá? Então esse caminho é chamado de caminho de autodeificação, um caminho gnóstico, ou melhor dizendo, uma gnose luciferiana, e não se pauta, como no satanismo, em satisfazer os desejos carnais. Porque daí, neste caso, a matéria é apenas o ponto de apoio onde a gente vai colocar a alavanca de Arquimedes para fazer mover a montanha, para fazer mover a nossa evolução. Tá ok? Então, a matéria ela é utilizada como ferramenta. Enquanto no satanismo a matéria ela é algo que nos traz a plenitude material, a gente veio para experimentar e usufruir e gozar da matéria. No luciferianismo a gente não vem para gozar da matéria, mas nós viemos para usar a matéria como ponto de apoio para a nossa evolução espiritual. E apesar de algumas coisas materiais, né, usadas dentro da esfera material, ser coisas que nos promovam o prazer, tá?
A gente não faz esse tipo de coisa por causa do prazer em si, mas porque aquilo é uma ferramenta de apoio para a nossa evolução espiritual. Alguns pontos de coincidência aí com o satanismo é quebrar as correntes com as religiões que nos escravizam, e daí neste caso quebrar paradigmas, ok? Um ponto interessante que eu gostaria de falar aqui, né? Sobre Prometeu. Prometeu foi demonizado pela igreja como Lúcifer. Então ele é o ladrão da luz divina. Da mesma forma que a serpente do Éden é a traidora que fez Eva pecar. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos. Para você que entrou agora, meu irmão Hugo, boa noite, seja bem-vindo. Então eu pergunto para você. A serpente é tão ruim assim? O que ela fez de ruim para o homem, se não mostrar para o homem como atingir o conhecimento? Não foi a serpente que nos trouxe o conhecimento? Um conhecimento que o tal Deus estava escondendo do homem? Então ela é ruim? Da mesma forma eu pergunto de Prometeu. Ele é o ladrão mesmo? Obviamente, dentro da ordem, nós vamos estudar esses mitos e ver o que há de verdade neles, né? Mas não precisamos estudar dentro da ordem para enxergar com a razão, com maturidade, sem infantilidade e sem apego, porque a verdade, ela existe, querendo nós ou não, sendo ela parcial a nossa ou não. É muito óbvio que tanto Prometeu como a serpente do Éden não é do mal. Então, assim como no satanismo, o luciferianismo também tem o lado teísta e o não teísta. O teísta é aquele que vê, né, todos os anjos, principalmente os anjos caídos, como Lúcifers, portadores da luz, que trouxeram a luz do conhecimento ao homem. Não há como negar, basta pegar o livro de Enoque, que vemos lá que foram esses anjos que nos trouxeram o conhecimento, enquanto Demiurgo nos abandonou e nos puniu, não é isso? William, Demiurgo, quem que é o Demiurgo? É um termo grego, tal, e a gente dentro da nossa ordem, dentro até do gnosticismo, é o criador desse universo material, tá ok? Então, é isso. A serpente não é vista dentro do luciferianismo como maléfica, e isso principalmente no gnosticismo ofita, tá? E dentro do ateísta, né, que não acredita em Deus, o Lúcifer é apenas, assim como no satanismo, um arquétipo de uma iluminação intelectual. Paralelos bíblicos. Vamos fazer aí paralelos bíblicos. Por exemplo, na Bíblia, né, nós temos muitas vezes a palavra Lúcifer lá. Porém, todas as vezes que ela é utilizada, é para descrever uma estrela matutina, né? Não para descrever um anjo caído. É óbvio que, metaforicamente, muitas passagens, quando usa o termo Lúcifer, como a estrela matutina, a estrela que cai, né? Aí uma estrela cadente, está se referindo a nós mesmos, que descemos aqui na matéria para experimentar a matéria. Né? Então, a própria Bíblia, ela usa o termo Lúcifer, e nós podemos verificar que não usa, se nós lermos dentro da razão e não dentro do que querem impor a nós,
que ali está falando muitas vezes da estrela, muitas vezes de um rei, né? E se quisermos pegar aí como uma metáfora para a queda de anjos, quedas de deuses, é a nós mesmos. Temos então ali também em 2 Pedro, e aqui entra na pergunta feita por... Cadê aqui? William, agora eu vou responder sua pergunta, William, e matando a pau aqui a pergunta do William de novo sobre o Demiurgo. Aí, William, 2 perguntas com uma paulada só, hein? Vamos lá. Em 2 Pedro, diz o seguinte: então, até que o dia clareie, o texto é maior, né? Eu aqui, como eu peguei só tópico, né? Eu podia até pegar a Bíblia aqui. Vamos pegar a Bíblia aqui para ler esse texto. Então, 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro. Cadê tu, Pedro? Tessalonicenses, cadê Pedro? Como diz o Raul Seixas, né? Pedro, onde tu vai, eu também vou. Hebreus. Não, Pedro, tô atrás de você, Pedro. Aí, Pedro. Então é Pedro 1,19. Vamos ler Pedro 1,19. Então vamos ler o texto inteiro aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Temos então, com firmeza, a seguinte palavra dos profetas. Então, o que fazia eles se sentirem seguros era o quê? A lei, as palavras dos profetas. E o que a palavra dos profetas dizia? E é uma palavra que faz com que nós também devemos recorrer como uma luz para brilhar na escuridão da nossa ignorância. Então, essa palavra dos profetas que deixam lá os discípulos, Pedro seguro, né? Firme, que também nós devemos recorrer para nos iluminar a nossa ignorância. Mas até quando? Hein, Pedro? Até quando, Pedro? Então, até que nasça um próximo dia e a estrela matutina, que na tradução em latim, se vocês entrarem lá no Vaticano, na Bíblia em latim vai estar Lúcifer, nasça nos vossos corações. Ok? Eu gosto muito de comparar esse texto, que ele é bem semelhante a Gálatas 4. Vamos lá? Ler Gálatas. Gálatas. Filhinhos meus, por quem sinto dores de parto, até que Cristo nasça dentro de vós. Ou seja, está ali igualzinho. Paulo sente a dor de parto, por quê? Ele está ali como mestre daquelas pessoas. Então o mestre, os seus discípulos são como os seus filhos. Ele está sentindo a dor do parto até que Cristo nasça dentro de cada um. E se você pegar em comparação com 2 Pedro, até que Lúcifer nasça dentro de nós para iluminar o nosso caminho. Para que nós então não precisemos mais recorrer às palavras dos mestres, dos profetas. Daí por que temos que usar a Bíblia como referência, já que vimos que muitas interpretações não são verdades? É interpretação. A gente, meu querido irmão Hugo, obrigado pela sua pergunta, questionamento.
É muito simples. Nós somos ocidentais, aonde o livro sagrado é a Bíblia, e daí nós usamos como uma forma de mostrar que até mesmo o livro que mete o pau no Lúcifer fala bem. Por isso, eu não quero usar esse livro como fonte. Eu quero usar esse livro para demonstrar que até mesmo o livro dos inimigos, inimigos não, mas daqueles que querem nos escravizar, serve e mostra quem é Lúcifer, ok? E novamente vamos usar o livrinho aqui, em Apocalipse 22. Ó, alguém tá aqui, porque já abriu direto do 22, hein? Obrigado. 22:16, vamos lá. O que diz Apocalipse 22:16? Resposta para o meu amigo William, sobre Jesus ser Lúcifer. E aqui diz no 16: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar coisas a respeito das igrejas. Porque eu sou o rebento, ou melhor, o descendente da linhagem de Davi. Jesus é descendente. Jesus aqui falando descendente de Davi, hein? Uma reencarnação dentro de determinadas filosofias. Adão, Moisés, Davi e Jesus. Mesmo demiurgo. Dentro de algumas visões, tá, irmãos? Até me perdi aqui, vamos voltar lá. Então eu sou da linhagem de Davi. Eu sou a esplendorosa estrela matutina. Ou seja, meus irmãos, a própria Bíblia também nos mostra a verdade sobre Lúcifer, tá ok? Já estamos aí com 57 minutos e falta muito ainda, então vamos dar uma acelerada nos passos, né? Senão a porta do céu se fecha. Daí vamos falar um pouquinho aí, principalmente... É a Bíblia do Martinismo, né, meu irmão? Bíblia de Jerusalém. Então tá, vamos lá. Martinismo, que daí, respondendo a pergunta lá do William, Martinismo, Demiurgo criou o universo, e até o Demiurgo evoluiu, e para ele retornar para a fonte de onde veio, né, que veio e encarnou como Jesus. Tá, vamos lá. Então, os ofitas, eles eram cristãos do século II. Por que ofitas? Vem de ofis, serpente. Eles cultuavam a serpente do Éden. Olha, cultuavam o diabo. Mas eles não eram satanistas. Eles foram chamados de nascenos. E eles viam a serpente como símbolo da gnose. Tá? Esses eram os ofitas. Para eles, o Demiurgo era um falso deus que criou o nosso mundo material para aprisionar a nossa alma. Porém, a serpente veio para libertar o casal humano dessa prisão. E nada tira da minha cabeça, nada tira, que não foi castigo sair do Jardim do Éden. Quando fala que saiu do Jardim do Éden, neste caso está falando que saiu daquela passividade, saiu da escravidão. O Éden então seria visto aí
como o reino da passividade, da escravidão, tá? E a serpente veio mostrar que a evolução, a libertação, olha aqui, show, hein? A libertação, a emancipação da nossa alma, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, não está na passividade, não está no medinho, está em viver a vida. É preciso saber viver. Titãs. Então, para os ofitas, a serpente era libertadora. Certo? Então, para a nossa live, meus irmãos, o que isso importa? Importa de forma que nós temos que pegar o nosso banquinho e sair de mansinho, né? Importa que nós fomos o tempo inteiro enganados. E isso mostra o motivo principal das ordens iniciáticas terem sido perseguidas. Isso mostra o principal porque muitas pessoas foram queimadas. Isto mostra o principal porque as mulheres foram queimadas como bruxas. Todo conhecimento aí você está parafraseando, hein, irmão? Está parafraseando, hein? Então, meus irmãos, vamos acordar para a vida, vamos seguir a Bíblia. Maldito o homem que confia no outro homem. Por que eu tenho que seguir a Bíblia? Por que eu tenho que seguir a Bíblia? Porque a Bíblia, apesar de tudo que quiseram fazer com ela, ela tem a verdade ali. Basta ter olhos para ver. Obrigado, Tarcísio. Eu vou começar a me sentir aqui, hein? O meu Satã vai começar a tomar conta de mim aqui, hein? Deixa eu ver se está crescendo os chifres aqui. Não tá, né? Daí temos um símbolo, a cruz. A cruz é a horizontal do satanismo e a vertical do luciferianismo. E no centro da cruz nasce a rosa. A rosa é a alma evoluída. O que eu posso deixar como mensagem final aqui para vocês: ousem saber. Saber, ousar, querer calar. Opa, eu mudei de ordem? Não. O verbo você tem que permutar. Mas vamos seguir uma linha mais fácil, né? Mais lógica. Querer, saber, usar, ousar, calar. Primeiro nós devemos querer conhecer a verdade. Sem medo. Esses dias eu escutei: mas e se eles estiverem certo? E se eu for estudar e se for pro inferno e sofrer? Eu respondi: que raio de Deus é esse que não te mostra a verdade e você, para exercer o seu livre-arbítrio de escolha, vai parar no inferno? Na moral, a igreja já entrou na sua mente. Porque a igreja é isso que ela quer, que você sinta o medo e permaneça lá, Henrique, dando o seu dízimo. Quem viu o vídeo do dízimo aí, espero que tenham gostado aí. É isso, quer sugar a tua alma até a sua última moedinha, até o seu alimento. Mas eu vou sofrer e vou morrer. Ninguém está preocupado com isso não. Certo? Não estão preocupados com isso não. Nós estamos preocupados sim, em fazer brilhar a luz da verdade. Doa quem doer, queime a quem queimar, tá?
Então, ousem saber. Não tenham medo. Ah, mas e se eles estiverem certo? Ah, então vamos pegar a Bíblia aqui. Por que eu tenho que pegar a Bíblia? Você tem tantas fontes. Por quê? Porque eu tenho que convencer o cara que tem medo de ir para o inferno. E aqui Jesus está falando. Jesus está falando aqui no livrinho deles. Os covardes ficarão de fora. Conheça a verdade para ela te libertar. Então é isso, meus irmãos. Ousem saber. Essa é a mensagem que eu deixo, tá? Agora sim, gostaram aí? Me ajude aí. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí. Não, dá o dinheiro não. Dá o like aí, dá o like aí. Tá bom, meus irmãos? Agradeço aí a presença. Desculpa aí a descontração aí, que esse tema mexe muito comigo, porque vocês não sabem, mas esse que vos fala foi criado num berço evangélico. Sabe aquela ovelhinha bem negra lá na igreja? Sou eu. Tá? Quem curtiu aí, quem gostou, curte aí, por favor, compartilhe, se inscreve, clica no sininho, faz o que o diabo quer. O diabo não, o diabo é o que separa, diabo não, faz o que o seu Cristo interior quer aí, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Então, mensagem final. Lembrem-se, a luz mais brilhante não é aquela que vem do sol e nem aquela que vem do púlpito lá do altar onde está o padre, o pastor. Não é essa luz. A luz mais brilhante é aquela que você, eu, todos nós iniciados, vamos acender dentro de nós. Paz e luz a todos, meu muito obrigado e até a nossa próxima live.